As redes sociais tornaram parte importante da vida contemporânea, seja pela interação que ela permite ou pela simples forma de você se comunicar aí com outras pessoas. Com isso, os filtros de imagem das redes sociais passaram aí a moldar a autoimagem, né, das pessoas, a forma com que você especialmente se expõe aí nas publicações. E é nesse contexto que essas ferramentas, os filtros, modificam justamente a aparência facial e corporal dos usuários. Isso muitas vezes tem aí dado a essas ferramentas um protagonismo, né, preocupante, ao ponto de afetarem diretamente a forma como até nós mesmos acabamos nos enxergando através aí dessas postagens, né? E especialmente o que elas nos dizem, né? Especialmente aí nas redes sociais. E isso acaba se preocupando porque essa transformação visual, digamos que artificial, aí nas publicações, pode muitas vezes interferir na autoimagem e como o nosso bem-estar emocional acaba também sendo impactado com isso. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Marina Holanda, que está aqui conosco. Olá, Marina, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Verdinha Notícias, tudo bem? Olá, Sávio, boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem, Marina, tudo certo? Vamos falar desse assunto importante. A gente tem observado aí, especialmente, né, essas postagens nas redes sociais, os filtros cada vez mais presentes, agora ainda mais com as inteligências artificiais, né, as edições que podem ser feitas aí através dessas ferramentas. Isso tem se preocupado, né, sobre esse uso exagerado, especialmente dessas ferramentas. E aí eu te pergunto, de que maneira o uso desses filtros, dessas ferramentas, pode aí, de alguma maneira, impactar na nossa autoimagem e também na nossa saúde mental? Primeiro que com o uso desse filtro de uma forma exagerada, Sávio, ela traz um movimento real, né? A gente acaba se deslocando um pouco desse campo do real e vai para o campo ilusório, o campo fantasioso, um campo esperançoso, de um processo de entendimento do que gostaria de ser. Já que a IA, ela, nessa transformação, muito diferente do Photoshop, né? Ela traz a proposta de trazer um pouco dessa foto para um campo um pouco mais real, mas ela acaba alterando demais. E aí as pessoas se confundem com esse tópico. E aí, Marina, acaba sendo mais preocupante o fato de que essas ferramentas, elas estão aí nas redes sociais, muitas vezes de forma gratuita, né? Qualquer pessoa que tenha aí o seu aplicativo, consegue colocar sua imagem, aí fazer a edição que deseja, aplicar esses filtros e aí praticamente, né, se transformar aí em outra pessoa, ajustando ali detalhes, colocando perfeições, né, ajustando as suas próprias imperfeições, coisas que muitas vezes tornam essa pessoa completamente diferente, né, do que ela é de verdade. E aí justamente o fato dessas ferramentas estarem aí dispostas de forma gratuita, isso acaba sendo ainda mais perigoso? Acredito que sim, até porque o brasileiro, ele sempre aproveita quando aparece algo gratuito, né? Ele não perde essa oportunidade de ter esse test drive. Então, ele acaba se interessando por esse assunto e, às vezes, existe uma proposta que não existe um pensamento crítico, né? Não existe um questionamento, o que será que essa ferramenta pode me auxiliar? O que é que eu espero quando eu modifico uma foto, faço essa alteração? Será que é algo que vai me trazer positivamente ou isso vai me deixar de uma forma insegura? Será que é um outro campo de comparação? Porque a nossa sociedade ela é acostumada à comparação com outras pessoas. As pessoas se comparam com a mídia, se comparam com blogueiros, e agora a gente se compara com uma ideia nossa, só que irreal. Então isso também gera mais um problema. E essa ferramenta, tendo um acesso de uma forma gratuita, aumenta ainda mais esse estímulo dessa busca. Para os jovens, Marina, acaba sendo uma preocupação ainda maior, né? As pessoas estão nesse processo aí de formação da própria identidade, da própria personalidade, né? Do pensamento e toda essa influência de corpos perfeitos, né? De medidas perfeitas, de filtros aí nas redes sociais, acaba sendo mais preocupante ainda para esses jovens o uso exacerbado aí dessas ferramentas? Sim, até trazendo um pouco para o campo da neurociência, né? Na neurociência a gente aprende que o nosso cérebro ele é formado, de fato, a partir dos 25 anos. E aí,
qualquer substância, qualquer alteração que possa ser feita, informações de uma forma mais utilizada de uma forma mais acelerada, pode trazer muito prejuízo para o nosso desenvolvimento. Principalmente quando a gente tem acesso a tentar transformar e modificar o que a gente deseja do real para esse campo fantasioso, que é essa autoimagem, né? Essa busca pelo perfeito, pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, pelo tamanho do olho perfeito. E esse perfeito, ele não existe. E quando a gente olha para essa foto e traz para o real, existe a frustração. E como é que lida com isso, né? Como é que o jovem, nesse processo de desenvolvimento, lida com essa frustração, se ele também já está buscando se entender? Então, de uma certa forma, isso pode atrapalhar no desenvolvimento. Já existem outros problemas de autoaceitação, de autoimagem, de entender como essas relações com seus amigos, com a sua família. E isso também pode trazer, de uma certa forma, um prejuízo para esse jovem que está no processo de construção. E aí, Marina, qual o papel dos pais também nisso, né? Especialmente em orientar esses jovens a conversar com eles sobre essa questão da autoimagem, da autoaceitação, a evitar esse uso exacerbado dessas ferramentas, né? Para também ajudar aí a fugir um pouco dessa necessidade de validação nas redes sociais, dessa transformação de uma imagem que é completamente diferente do real. Uma coisa que eu escuto bastante dos pais é a frustração deles não poderem controlar 100% as redes sociais dos seus filhos. Principalmente quando a gente fala sobre adolescentes, sobre esses jovens adultos, né, na faixa de 20, 22 anos. De que forma eles podem lidar com isso? Eu acredito que a melhor forma sempre vai ser o acolhimento. É sempre observar esse outro, como é que ele se posiciona nessas redes sociais. Será que ele sempre se mostra com fotos alteradas? Será que ele posta algo real? Será que são sempre imagem de outras pessoas, de alguns personagens? Sempre nessa observação se o que o real condiz com esse real do que ele posta. E quando algumas vezes esses jovens criam essas figuras de IA e postam de uma forma mais frequente, existe nesse campo ilusório que também é trago para o real, né? Isso altera o comportamento de uma forma de ficarem um pouco mais tristes, essa dificuldade de socialização porque não se aceitam com o que verdadeiramente gostariam de ser. Então, é um comportamento a ser observado e acolhido pelos pais. Não pelo fim de julgamento, de que talvez isso seja besteira, e nem distanciá-los, mas realmente de acolher, de perguntar, de tentar entender e fazer parte do mundo desse jovem, porque afinal é isso que salva, né? Ele precisa sentir que tem com quem contar, para que ele realmente possa contar e buscar ajuda. A gente conversou então com a psicóloga Marina Holanda. Marina, muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas orientações aqui no Verdinha Notícias. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.